Aqui nós estamos no Malcriações, bloco 2, mais conhecido como segunda parte desse nosso programa. E esse bloco não é um bloco de alvenaria, não é um bloco para construir uma casa, construir um castelo. Esse é um bloco para responder a pergunta que eu não sei se eu sei a resposta, mas eu respondo mesmo assim. E o Borbonhoca selecionou uma cartinha que tem uma pergunta muito legal e que ele vai dirigir agora para mim. Essa cartinha. Por favor, Borbonhoca, faça essa pergunta. Eu vou botar aqui agora o meu telescópio, que senão eu quer dizer, eu não sei ler. Aí eu boto isso aqui, transforma e aparece essas coisas aqui. Essas coisas tudo cria uma coisa de sentido. Olha lá. Essa pergunta foi feita justamente pelo embaixador de Portugal, né? Na região da Guiné-Bissau agora, que ele está numa nova construção. Exatamente. Aí, né? E ele diz o seguinte, ó. Em que ano Portugal reconheceu a independência do Brasil? Mas essa aqui é uma pergunta que ela não traz dificuldade de ser respondida. Na verdade, ela traz dificuldade em ser compreendida. Porque nós somos independentes no quê? Sendo que nós, Brasil, somos um país que temos absolutamente tudo aquilo que nós precisamos para tornar tantos países aliás, já são dependentes de nós, né? Muitos países só comem, e é uma matriz essencial para o ser humano, né? A matriz essencial não é o iPhone, não é o McBallotin, né? Não são Hollyodomans. Então nós, o Brasil, podemos ser aqui, nós somos essenciais para o planeta inteiro, mas não nos permitem sermos independentes e nos contam histórias que não têm pé e nem cabeça, histórias de descobrimento do Brasil. O Brasil foi invadido. Esse negócio de independência, você acha, você que está me assistindo, você acha que o filho do rei ia pedir independência do país que ele estava governando? Põe na sua cabeça. O Dom Pedro II, ele era filho do rei. Como é que ele ia desobedecer o pai dele? Numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista. Aquilo ali foi tudo um jogo combinado. Se você entendeu o que eu estava falando para você até aqui, parabéns. Reflita sobre o mundo, reflita sobre a vida e sobre essas verdades que muitas vezes podem não ser verdade. Se você não entendeu nada, pega um livro de história, vai pesquisar, vai estudar, porque a história não pode ser contada só por quem ganhou as guerras. Borbonhoca, o que você pensa disso aqui que eu tô te dizendo, Borbonhoca? Eu achei lindo, eu achei maravilhoso, eu achei espetaculoso. Foi muito bom. E, eu vou trazer um dado que, mesmo não sendo novo, é um dado, né, sobre essa questão, que é justamente a gente pensar aqui em conjunto que o cientificista, aquelas pessoas que fazem a ciência, né, e fica com esse negócio, eles, né, que a história é uma ciência, né, e os cientifiquistas, eles fazem o negócio mais ou menos assim, eles não são aquelas pessoas neutras, né? Então eles querem pôr opinião, aquele negócio todo. E aí, a história é uma disputa de narrativa, né? E aí, o que geralmente acontece? Quem ganha quer só falar a verdade dele, né? Que é a verdade pra ele e omitir a verdade do outro. Que é o negócio do opressor e do exprimido, né? A pessoa que sofre ali as consequências. E eu diria mais, o Brasil tem sido um negócio de pai pra filho há muito tempo, né? Não é só nessa coisa aí da independência que é dependência, porque na verdade independentes sempre foram mesmo os povos originários. Esses são independentes de tudo e continuam lá na reexistência. Esses é que tem ali a minha total admiração. O restante aí é tudo passageiro. Borbonhoca, sabe o que eu acho muito bacana você tocar nessa coisa dos povos originários? Porque o pessoal fica nessa ladainha de falar que eles entregaram o Brasil, que deram um espelhinho, e o indígena nunca tinha se visto no espelhinho, e que, sabe, passando uma imagem, Borbonhoca, de que os indígenas, eles não tiveram noção, foram inocentes.
Olha, eu vou contar uma coisa pra você. É muito importante isso, né? Quando a gente pensa nessas coisas. Eu gosto muito, assim, eu não entendo, né? Mas eu gosto muito. Quando a gente fala desses povos, né? Eles, é o que você falou, ué. Eles não tinham o espelho era muito importante pra eles, que nem, às vezes, alguma outra coisa é importante pra gente naquele momento. Então eles não eram bobos, não era nada disso. E mais, antes desses portugueses chegarem aqui, né, já o Oswald de Andrade, né, falava uma coisa. O Oswald de Andrade é uma pessoa que eu gosto muito, porque ele dizia que o palhaço era a figura mais revolucionária no Brasil, né? Ele disse isso. Se existe a figura do revolucionário brasileiro, a gente precisa considerar o palhaço. Então, por conta disso, eu gosto muito desse Oswald de Andrade. Ô, Oswald, onde você estiver, no plano imaterial, no plano virtual, ou seja lá onde você estiver, um grande cheiro dos nossos narizes vermelhos. Você merece todo o nosso carinho e consideração, Oswald. Agora, eu vou falar um negócio. Então, ele dizia uma coisa assim, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, ele vestiu o índio. Que pena. Tivesse o português chegado num dia de sol, o índio teria despido o português. E nós estaríamos muito melhor. E a gente não pode admitir, né, esse erro de português, que foi tentar exterminar as nações indígenas. Não dá para aceitar isso. Mas é outra coisa importante, né, que a gente fala, né? Os portugueses começaram a ficar todo borrado de medo quando eles descobriram que grande parte dos povos originários, eles eram antropófagos. Aí eles começaram a ficar com medo. Eles só não entenderam uma coisa. O antropófago não come qualquer porcaria. Exatamente. Ele come aquilo que é objeto da admiração dele. E aí o português chorava, porque era covarde, né? Todo covarde é isso. Covarde grita, ronca os seus canhão, diz que prende, diz que arrebenta, diz que não sei o que lá. Aí quando o bicho pega, vê o Supremo, vem não sei o que, ai, era só uma brincadeirinha. Então covarde aqui no poder sempre teve, viu? Não é novidade agora, de 2018 pra cá, não. Covarde sempre teve covarde no poder, né? E aí o que acontece? Os povos originários, quando via que o português chorava, falavam, não vamos comer isso aí não, porque a gente come aquilo que é objeto de admiração pra gente poder ter aquilo de melhor dentro da gente. Eu não quero comer uma porcaria dessa pra ficar covarde, né? Então nenhum português nunca foi comido por nenhum antropólogo. Pode ter sido comido por outras pessoas, né? Aí talvez ele ficou feliz ou não, mas é o problema dele, né? Cada um com os seus banquetes. Porra, Bonhoca, como um bom palhaço que não dizem que eu sou, eu gostaria de fazer duas perguntas agora dentro desse tema que estamos debatendo. A primeira pergunta é, Bonhoca, você gostaria de viver pelado 24 horas por dia? 24 horas por dia pelado? Porque como os povos originários. Eu digo pra você, eu tenho bastante inveja, que eu gostaria. Eu não tenho problema, né, dessa coisa de ficar pelado, não, depende. Eu só não gostaria de ficar pelado, assim, em alguns lugares, que é onde a gente vive, né, porque aí você senta, aí fica tudo sujo, as coisas e tal, né, e assim... Não, nada contra, mas às vezes, assim, no ônibus às 6 horas da tarde, no metrô lotado, acho que seria mais assim, complicado um pouquinho. Agora, se eu fosse ficar, assim, num espaço mais aberto, que nem os povos originários ficavam, eu seria muito feliz peladão, pelado, nunca a mão no bolso. É verdade. Hoje a conta bancária anda pelada. Ah, minha não. A minha, aliás, eu preciso aproveitar aqui e falar com o pessoal do banco que eu não tenho conta. Ó, vocês do banco que eu não tenho conta, tá acontecendo um problema na minha conta. Quanto mais eu gasto, mais está aumentando o valor lá e eu tô gastando mais por conta disso. O problema é que tem um sinalzinho na frente. Sim, é um pauzinho. É um pauzinho. E aí esse pauzinho fica aparecendo assim, né? Aumenta, eu tô indo lá. Então, olha, vocês aí que eu não tenho conta, deixa com nós que nós vamos continuar desse mesmo jeito. Aproveitando que nós estamos falando de pauzinho, Borbonhoca, e antropofagamente falando, quem você gostaria de comer para adquirir o conhecimento dessa pessoa? Olha, eu devoro, eu sou antropófago. Eu sou antropófago. E eu não sei se eu posso mostrar... De natureza ou maioria de votos? Posso fazer um nudes? Pode fazer. Vou fazer um nudes aqui. Não derruba, tá? Sim. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou antropófago. Olha aí. Olha aí. Esse aqui é o Abapuru, da Tarsila do Amaral, que ela fez de homenagem pro Oswald de Andrade, né? Então esse é o Abapuru. Abapuru é antropófago. Então eu sou um antropófago. Eu sou devorador, sim, daquilo que é meu objeto de admiração. E são infinitas as pessoas que eu admiro,
que eu respeito e que, sim, faria parte do meu banquete, do meu manjar. E eu não desperdiçaria nenhum pedacinho dessas pessoas, né? Eu falaria de muita gente, mas aí talvez eu esqueceria outras. Então eu começo dizendo do Oswald de Andrade. Esse é um que eu gosto muito. O próprio Antônio Abujamra, né? Muitos gênio. Zé Celso Martinez Correia, o Chuchu, o Torresmo. E quem disse que eu não os devoro, né? Todas as Bastianas, todo esse povo eu devoraria com muito apetite, porque me acrescenta sempre. E eu já faço bons bocados dessas experiências que eles passam, dessas refeições que eles são para mim. E aí, ô Borbonhoca, imagina que a mãe, de repente, abre a porta do quarto do seu filho adolescente. E aí ela se assusta porque ela descobre que o filho dela é um antropófago. Ela pega o filho no momento da antropofagia, no momento em que ele está ali. Sabe aquele momento que ele está ali, antropofagafando ali, ó, emocionado? O que você diria para essa mãe nesse momento que ela descobre assim, ó, meu filho é um antropófago? Tem duas coisas, né? Se ele tiver ali no momento de devoração do outro, assim, tá tudo bem. Às vezes é uma autofagia, né? Tá se autodevorando também. E também faz parte, viu, mãe? Não fica assim, faz parte, é importante. A gente precisa praticar. Num país de tanta fome, é preciso ter banquetes bem servidos. Então, mãe, nessa hora, fecha a porta e depois só fala pra ele: filho, olha, usa o guardanapo. Exatamente. Já tá bom. Uma boa dica. Quem sabe ela até se interessa também pela antropofagia, né? Pois é. Desliga um pouco, às vezes, a sua programação, né, da televisão, né? Pare de ouvir algumas pessoas até em seus templos celebrativos, para não dizer a palavra igreja, certo, Borbonhoca? Então, algumas coisas que não são antropófagas, né? Essas palavras que não são antropófagas, elas são o quê, Borbonhoca? Aí depende, né? Porque assim, você tem o antropófago, ele come, né, o objeto de admiração, mas você tem, e aí infelizmente, teve até uma época que a gente fez um espetáculo chamado em Baile de Antropófagos, Canibal é quem dança, né? E é justamente isso, né? Porque o antropófago, ele come não é por gula, é por admiração, é para perpetuação do crescimento. Agora, a gente tem infelizmente, a gente tem muito canibal, né? Que só come no sentido mesmo de engordar às custas do outro. E aí essas refeições, tomara que lhe dê uma indigestão, porque você pare de comer desse jeito num país como a gente está vivendo agora, num espaço de tanta miséria que as pessoas ficam ali, né, no lixo para poder sobreviver, e esses canibais ficam aí, né, mostrando aí uma moral falsa. Aliás, esses falsos moralistas, se levantar o tapete, o que sai de sujeira, Nossa, vou te contar, viu? Eu que tenho renite, eu ficaria espirrando o tempo todo. Aliás, o importante é isso, espirrar eles daqui. Exatamente. Definitivamente. Nós estamos num bloco aqui, que nós estamos num assunto totalmente aleatório, que tem um foco altamente perceptível. Gostaria de aproveitar esse momento aqui, Borbonhoca, e te fazer uma pergunta, né? A gente sabe que o antipetismo moveu todo um sentimento de ódio a partir daquele momento que nós chamamos de golpe, porque golpe foi, certo? Mas que ele já existe aí desde sempre, né? Desde que esse país foi furtado de seus povos originários, isso já caminha sendo passado de pai para filho. A gente sabe que o antipetismo, ele move a nossa administração pública, o nosso país, desde já esse tempo aí que eu tô falando tudo isso. É por isso que eu aproveito para te perguntar uma coisa. Nessa época de chuvas que tem o verão, é perigoso quando o macho vem em cima? Olha, depende. Depende. Se você entrar na chuva, não é? É para se regozijar. Agora, se você tem medo, meu filho, use o guarda-chuva, né? Afinal de contas, uma chuvinha em cima, uma chuvinha embaixo, o importante é chover. Exato. Aliás, assim, deixa chover.
E eu vou dizer mais, hein? Diga. Pra essas pessoas todas aqui. Eu vou pegar. Eu só tenho a dizer uma coisa pra você. Pra você que tá aí com medo de tudo isso. Acorda. Acorda. Entendeu bem? Acorda. Acorda. Muito bem, Borboião. E tenho dito. Por enquanto estamos dizendo. E vou dizer mais, hein? Só uma coisinha aqui pra você. Borbonhoca, diga o que você tem pra dizer que eu vou atender. Daqui a pouco a ligação do nosso... Alô? Só um minutinho que o Borbonhoca tá finalizando o pensamento dele. Peraí. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, viu? Agora que, e o telefone tocou. Já aproveita que o telefone tocou e se toca, tá bom? Enquanto os poderosos não entenderem que as pessoas, né, os oprimidos, vivem muito melhor sem os opressores, é por isso que os opressores ficam o tempo todo cozinhando a cabeça dos oprimidos para eles não entenderem isso. O oprimido vive sem o opressor não vive